eu não quero nem entrar no assunto politização dentro das empresas, porque eu acho que foi um caminho absolutamente errado. Em nenhum momento teve o objetivo de aumentar produtividade, aumentar lucro e atender a sociedade. Foi uma demanda política. E se a demanda política, ela de alguma forma é uma barreira para o resultado das empresas, as empresas estão colhendo hoje o que elas plantaram. Custo na área da saúde tem a ver com poder de barganha. Se eu tenho um monte de cliente, eu vou chegar para o hospital e vou dizer, baixa seu preço, senão meus clientes vão para outro hospital. Se eu não tenho cliente, o que o hospital faz? Ele bota a tabela que ele quiser. Se está dando errado, e está dando errado, não tem ninguém feliz. O cliente não está feliz com o atendimento, não está feliz com quanto ele paga. As operadoras todas estão tendo prejuízo. Os hospitais estão em dificuldade. Está na hora de, inclusive, até não citei, mas o órgão regulador também vai ter que fazer uma reflexão. O RH Debates hoje promete pegar fogo, né, Léo? Com certeza. Nós temos aqui um assunto que hoje interessa e preocupa a todo mundo indistintamente, tanto faz ser de RH ou não, que é sobre os planos de saúde, o funcionamento, o porquê desses reajustes que para nós consumidores muitas vezes são inexplicáveis. E para tudo isso, para incendiar tudo isso, nós temos aqui o Ricardo Escócio. Ricardo é figura do mercado, já passou pelas grandes empresas de seguro-saúde, plano de saúde, é médico. Léo, eu vou pedir que você continue a apresentação para ficarmos no nosso ping-pong aqui. Ok, meus amigos, mais uma vez um RH Debate Podcast, e hoje falando de um assunto que interessa diretamente, principalmente aos profissionais de recursos humanos, que é saúde complementar. Saúde, na verdade, a gente sabe que é o segundo maior custo de uma empresa. O primeiro é a folha, o segundo é a saúde suplementar. E o Ricardo Escócio é um dos caras que mais conhece saúde complementar no Rio de Janeiro, que está no Brasil, na verdade. Foi durante muitos anos superintendente comercial da Amil, depois foi para a Unimed, onde quadriplicou a carteira de clientes praticamente, né? Ricardo, eu vou pedir para você se apresentar primeiro para o nosso público, para depois eu te fazer uma primeira indagação que deve começar a fazer o nosso povo sentir, ficar nervoso. Bom, primeiro, Léo e Paulo, obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer, na verdade é uma honra, né? O Léo, de alguma forma, a gente já teve uma trajetória em comum. O Léo, um amigo da Amil, do Edson Bueno, e que foi minha casa por 16 anos, né? Como eles disseram, eu sou médico, estou fazendo esse ano 40 anos de formado, fiz formação em cirurgia vascular e clínica médica, mas em algum momento da minha vida profissional eu fui convidado pela Amil para deixar de ser médico. Eu era médico da Amil, entrei para trabalhar lá em 88 e fui para a parte executiva e fui formado como executivo dentro da Amil, né? Fiquei lá por quase 16 anos. Uma honra, minha casa do coração, onde eu aprendi esse negócio. A Amil era uma grande escola de formação de executivos, né? E em 2003, dezembro de 2003, eu recebi um convite de Celso Barros, que na época era presidente da Unimed Rio, para ir tocar a área comercial da Unimed Rio. A Amil estava num momento de mudanças e eu achei que era uma hora importante de me desafiar, porque ser jogador bom no Barcelona é fácil, né? Então o desafio lá na Unimed era diferente. Eu tinha passado a primeira crise financeira da Unimed, era uma empresa que tinha à época 200 mil vidas na carteira, e o Celso tinha um sonho de chegar a 1 milhão de clientes,
e eu recebi esse desafio para ir lá. Enfim, fiquei lá por 12 anos, consegui botar em prática tudo que eu aprendi na AMIL. Tivemos bastante sucesso, chegamos a 1.200.000 clientes. Né? Botei 1 milhão de clientes lá na carteira da Unimed Rio, saí em 2015. De 2015 para cá, eu fiquei 6 meses como CEO da Assim, saí em 2016. E de lá para cá eu tenho uma consultoria, enfim, eu acabo participo de grupos de negócio. Estou liderando já há 2 anos uma administradora de contratos de adesão, uma administradora de benefícios. E, enfim, estou nesse desafio, né? Sempre focado em gestão, não larguei a medicina completamente. Eu tenho muitos amigos e família grande, então eu não faço consultório, mas eu cuido de um monte de gente de graça. Mas eu não ligo, não, eu gosto, e medicina é um prazer. Eu venho de uma família de médicos, eu tenho bisavô médico, pai médico, minha filha está se formando agora em dezembro, uma sobrinha se formou no meio do ano. Então a medicina é uma paixão. E como viabilizar medicina também é uma ferramenta importante da medicina, né? Porque eu lembro que no sistema de convicções da AMIL estava assim, qual é a missão da AMIL? Né? Levar a medicina de alta qualidade para uma parte significativa da sociedade. E eu acho que isso é uma missão dos médicos. Tá? A medicina, todo mundo precisa da medicina. Do mais pobre ao mais rico, todo mundo em algum momento vai precisar de um cuidado, de uma orientação médica. Então é importante que tenham pessoas olhando cada um desses segmentos. Cada segmento da sociedade tem uma demanda diferente, né? Tem a medicina, que eu acho que é obrigação do Estado, que é para aqueles que não têm recurso para pagar. Sim. Acho que o Brasil, meio sem querer, conseguiu construir uma base que viabiliza a saúde para a sociedade, que é o fato da classe média já há 30 ou 40 anos, ter aceitado o fato que ela vai pagar plano de saúde para ter uma medicina para ela. Então, isso tira do Estado o ônus de ter que cuidar de uma parte significativa. Hoje, o segmento da saúde suplementar tem aproximadamente 50 milhões de e essa de parte beneficiários. significativa continua custeando a saúde pública. Pois é. Também isso, mas daria ao Estado a oportunidade de focar apenas nos desvalidos. Sim. A gente tem algumas dificuldades, acho que aconteceram alguns avanços na medicina pública, com certeza, mas eu acho que a base está feita para o Estado cuidar daqueles que não podem e a classe média se viabilizar através da saúde suplementar. Eu acho que isso é um ganho. Para a gente contextualizar para o nosso público, você podia fazer uma pequena explanação sobre saúde suplementar e a evolução dela no Brasil nos últimos anos, né, nos últimos 40 anos praticamente, e como é que ela está hoje? Bom, eu acho que a gente pode dividir a saúde no Brasil dos últimos 40, 50 anos em 3 ciclos. O primeiro ciclo, que eu chamo de ciclo dos fundadores do conceito da saúde suplementar, ela sempre teve. Eu, por exemplo, fiquei doido na época da pandemia, quando começou um monte de moderninho dizendo clínica popular é o futuro dos planos de saúde. Eu lembrava, meu pai é médico, tem 96 anos de idade, desde o tempo dele já existe clínica popular. Então isso não é uma novidade. Isto é uma solução para uma parte da sociedade. E isso não é produto substituto das operadoras e seguradoras. Enfim, então lá na década de 70, mais ou menos, a Golden Cross nasce, Dr. Milton Afonso, um ícone desse segmento. Eu acho que todo mundo... Ele está vivo até hoje, né? Todo mundo tem que respeitar muito o Dr. Milton. Está com mais de 100 anos. Tá acho que 103, se não me engano. E uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa especial. Não conheço uma pessoa que tenha feito alguma crítica ao Dr. Milton. Eu conheci muitos que conviveram com ele, muitos anos. Eu convivi com o Milton, eu fui da Golden, da área eu comercial. tive a oportunidade de estar com ele diversas vezes, e uma pessoa sensacional. Ele funda a Golden Cross. No final dos anos 70, Edson Bueno, médico, com um hospital, tocando um hospital em Caxias, olha e fala assim, opa,
existe alguma coisa diferente do que ter um hospital e trabalhar na época para o antigo INAMPS, né? Que era você atender a medicina pública e você recebia remuneração pelo Ministério da Saúde. E ele olha a Golda e fala, quero ir por aí. Então esse é o momento que eu chamo dos fundadores. Em São Paulo, outro ícone, o Dr. Barbante, que fundou a Intermédica. E no Brasil todo, eu estou falando mais de Rio e São Paulo, que são os mercados que eu tenho mais convívio, que eu convivi com mais proximidade. E esse foi um ciclo de muito sucesso, porque proporcionou um crescimento da medicina privada, proporcionou que muitos médicos começassem a sua carreira não dependendo do INAMPS da época, que era muito difícil, e é difícil você fazer um consultório particular, né? O médico leva aí, no mínimo 10 anos para começar a construir uma carteira que ele possa dizer assim, eu vivo do consultório. Então o plano de saúde era uma máquina de botar cliente num consultório de um médico que não tinha uma história médica ainda, tá? Então foi um momento ali, anos 80 e anos 90, um boom da saúde suplementar, né? Das medicinas privadas, né? Das operadoras de plano de saúde. As seguradoras olhavam esse segmento com alguma reserva, era importante para eles estarem no segmento, mas a época era cultural, a gente ouvia muito isso, as seguradoras tinham o seguro-saúde, mas não era a menina dos olhos deles. E isso proporcionou às operadoras de plano de saúde um crescimento muito grande. Veio a Amil e tal, foi também nos anos 70 que começaram a nascer as cooperativas médicas, que hoje, todas somadas no Brasil sobre a marca Unimed, né, que é um sistema cooperativista dos médicos, né, aqui no Rio de Janeiro, fundado pelo Dr. Chastinet, Dr. Bonfim, acho que foi 69, 70, era uma resposta do movimento médico para as medicinas privadas, para não ter um intermediário entre o médico que trabalhava no consultório e o cliente. E que é uma bela saída. O sistema Unimed hoje tem quase 20 milhões de beneficiários no Brasil todo. Também precisa se adaptar aos novos tempos, porque ele foi criado num momento de... A cooperativa não tem visão de lucro, mas uma empresa que não tem visão de lucro, ela acaba. O que você faz com lucro que talvez diferencie a cooperativa médica da seguradora e da medicina de grupo. Mas ter lucro é uma obrigação de um CNPJ, né? Porque senão vem uma crise e ele acaba, se ele não tem lucro. Então o sistema Unimed está passando aí nos últimos anos uma crise de identidade ou de viabilidade, mas ainda é, na minha visão, a força mais forte desse sistema privado, porque eles estão em 5 mil municípios do Brasil. Nenhuma empresa do mercado tem presença em 90% do território nacional. Só o sistema Unimed. A penetração deles é uma coisa absurda. E assim, eu sinto orgulho de ter trabalhado lá, porque você está trabalhando para o médico que está no consultório. Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalhei durante 12 anos na empresa que parametrizava a remuneração médica do mercado. As operadoras e seguradoras ficavam esperando para ver qual era o reajuste da tabela da Unimed Rio para reprecificar os seus médicos. E a gente sempre trabalhou, no tempo em que eu fiquei na Unimed Rio, o médico da Unimed Rio era o médico que recebia a melhor remuneração médica no país. Isso eu tenho orgulho de fazer parte disso. É o meu trabalho ajudando o médico a poder trabalhar em paz e ter uma remuneração justa. Isso é bacana. Em 98, vem a Lei 8656, que regula os planos de saúde, Serra, ministro da Saúde, e em 2000 o órgão regulador é lançado, a ANS. Aí começa a segunda onda, né, que eu chamo. A primeira foi dos fundadores, a segunda onda do mercado regulado. E na minha visão, é mais ou menos natural isso em segmentos econômicos. Não tinha regra nenhuma, veio um excesso de regra. Sim. Né? E o que a vida mostra para a gente, em qualquer ponto da tua vida que você possa pensar, é que o caminho do meio é sempre melhor. Nem um extremo de um lado, nem a ausência de regra,
nem o excesso de regra. A ausência de regra penaliza o beneficiário, o consumidor, e o excesso de regra encarece o sistema. Esse excesso de regra, eu ouvi isso muito na Golden quando a INSS foi implantada, que ela exigia que o plano desse outras coberturas que não estavam no contrato e não podia cobrar por essas coberturas. Como é que você faz isso? Pois é, eu não sei se isso foi de propósito ou se foi a intenção de ajudar, mas acabou levando o segmento para essa segunda onda que eu chamo de financiarização da área da saúde. E aí, coincidência ou não, hoje a gente tem muito mais problemas nos planos de saúde do que tinham quando não se tinha regra nenhuma, quando não se tinha o órgão regulador. O excesso de regra concentrou o mercado, um monte de plano de saúde fechou, foi vendido, ou por medo ou por incapacidade de constituir as reservas que eram obrigatórias. Isso levou a uma hiperconcentração. E toda vez, de novo, numa cadeia econômica que você tem concentração, você tem aumento de custo. Né? Eu tive a oportunidade de conviver com o mercado financeiro de investimentos, assets, na primeira década do ano 2000, muito pelo IPO que a Qualicorp fez. E, à época, a pedido da Qualicorp, eu conversei com muitos fundos de investimento, muitos assets, e eu via que a visão deles acabou se consolidando no mercado de saúde, que é a visão de tem que concentrar para ganhar escala. Escalabilidade virou uma... Quer fazer sucesso, quer ser chamado para uma palestra, fala de escalabilidade. Você entendeu? E eu lembro que um dia, numa conversa porque é tudo garotada, 20 e poucos anos voando, planilhinha, eles são craques. Eu dizia assim, explica para mim qual a escala que a Amil está ganhando, montando uma operação de Recife, que ela não tem cliente nem poder de barganha com os hospitais locais. Porque a tendência, estou falando do início dos anos 2000, eu falei, a tendência das empresas é digitalizar suas operações, e escala se ganha comprando papel. Não vai ter mais papel, que escala que vai ganhar? Custo na área da saúde tem a ver com poder de barganha. Se eu tenho um monte de cliente, eu vou chegar para o hospital e vou dizer, baixa seu preço, senão meus clientes vão para outro hospital. Se eu não tenho cliente, o que o hospital faz? Ele bota a tabela que ele quiser, porque eu dependo dele. Então a Amil não ganhou escala nenhuma e ganhou pressão do custo. E eu estava certo. Contar uma historinha só. Quando eu estava na vela, a Amil ganhou a vela. Só que eu tinha gente espalhada no Brasil inteiro e assim, 3 aqui, 1 em Petrolina, não sei o quê. Assim, onde você tiver gente, a gente vai ter que atender. Eu lembro disso, foi pelo Alferi que você Foi o Alferi. Mas qual era o interesse? O interesse era o mercado de Jacarepaguá. Ele queria entrar nos mercados farmacêuticos de Jacarepaguá. E entraram pelo CRIF, a gente fez um monte de teal lá por causa disso. Isso aí. A escala que eles queriam com a vela era entrar no mercado. Isso o cara da planilhinha nunca vai entender, né? Pois é. E aí o que acabou acontecendo? 10 ou 15 anos depois, quando a Amil passou uma crise pesada e que os americanos foram embora, se desfizeram de toda a operação em Recife. Então eu estava certo na minha análise. Com certeza. Né? Mas aí eu ouvi de um dos meninos, ele falou assim, Ricardo, como é que eu falei, eu acho estranho, porque eu estou tendo sucesso na Unimed, porque eu estou implantando aqui tudo que eu aprendi na Amil. E eu estou vendo a Amil fazer tudo diferente do que me ensinou. Aí o menino virou para mim e falou assim, Ricardo, Edson ficou bilionário, como ele está errado? Eu falei, bom, se o objetivo era ficar bilionário, fez tudo certo. Se o objetivo era crescer a empresa com solidez e se consolidando no mercado e trazendo a filosofia de gestão que ele tem, ele fez errado. E o tempo mostrou que eu estava certo. Né? Esse segundo ciclo de financiarização, que toda a conversa está em... Tem que ter dinheiro, tem que ter escala, tem que ter compliance, tem que ter órgão de controle. As empresas hoje, se você for ver a relação, essa é uma coisa que a gente sempre mediu, né? Número de funcionários por cliente
Isso é um parâmetro que você tem que ter se você está ganhando produtividade ou não. Sim, claro. Hoje tem 10 vezes mais funcionários por cliente do que tinha 20 anos atrás. E as empresas todas perderam rentabilidade. Então está na hora de parar e pensar se estamos no caminho certo. Enquanto os bancos estão no caminho contrário, tem cada vez menos funcionário para mais clientes, e aí você vê os lucros astronômicos que eles têm, as operadoras estão lotadas de gente. E usando a tecnologia para isso, que é esse o caminho. Sim. Tecnologia, essa seria a segunda claro. pergunta da IA, né? É claro. Então você tem que usar a tecnologia para tirar o peso da máquina, porque o peso da máquina vai para o preço do cliente. Ô, Ricardo, Você entendeu? Deixa eu fazer uma observação dentro desse contexto que você colocou, né, de compliance, essa complicação toda que as empresas arrumaram. Eu tenho a impressão que isso com o tempo vai se alterar, como está se alterando essa cultura woke nas empresas, que tem que atender, e acaba se nós temos um caso da Jaguar, que praticamente fechou com aquela propaganda imbecil que eles fizeram. Que aquilo não tem nada a ver nem com a Jaguar e nem com venda de carro. Né? E com nada com ninguém, enfim. Mas eu tenho a impressão que essa politização do funcionamento das empresas, isso não vai durar mais muito tempo, porque isso gera um desgaste monstruoso. E o que traz para o consumidor de lucro? Na realidade, nada. Porque hoje você leva muito mais tempo para ser atendido por uma empresa, você passa por 500 e tantos call centers que na realidade não te levam a lugar nenhum. Eu tenho experiência assim, eu sendo atendido por uma pessoa que não resolveu, mandou para uma outra, eu falei, quem é que manda? Como é que eu falo? Não, termina aqui em mim. Mas e aí? Não tem. Eu não mando nada. E aí, quer dizer, o que adianta? Termina em mim, mas eu não mando nada. O que adianta você falar com 500 pessoas não vão te resolver? Não. Então, isso gera uma sobrecarga para as empresas que eu não consigo ver aí nenhuma produtividade. Como é que você encara Paulo, isso? olha só, eu não quero nem entrar no assunto politização dentro das empresas, porque eu acho que foi um caminho absolutamente errado. Em nenhum momento teve o objetivo de aumentar produtividade, aumentar lucro e atender a sociedade. Foi uma demanda política. E se a demanda política, ela de alguma forma é uma barreira para o resultado das empresas, as empresas estão colhendo hoje o que elas plantaram. Todo mundo tendo prejuízo, todo mundo perdeu produtividade. Então essa política começou a ser revista. O meu ponto é outro. Eu não sou contra controle de processos. Eu não sou contra você ter ferramentas de auditoria, isso tudo faz parte da gestão. Eu sou de um tempo que eu lembro, eu aprendi uma expressão que era assim, meio bobinha, PLOC. Planeja, lidera, organiza e controla. Né? O que não é medido não pode ser melhorado. Então, mecanismos de controle são ferramentas de gestão. O que eu fico pensando é se o Edson teria conseguido botar a 1000 no ar se ele tivesse uma área de compliance lá em Caxias. Você entendeu? O problema é que o compliance é muito fácil ele dizer, não faz, está botando em risco. Aí você não faz nada. Aquela Kombi ia ser proibida. Proibida. Não, vai levar de Kombi, tá maluco, pois isso é um acidente. Pois é, servir Coca-Cola. Né? Olha só que maluquice. Porque o cara do compliance, ele não ganha se a tua ideia der certo. Ele ganha se não acontecer nada. Exatamente. Então é mais fácil você puxar o freio e não fazer nada. Outro uso errado da tecnologia, na minha visão. Quando eu entrei na 1000, a gente tinha orgulho de ter o melhor serviço de call center da 1000. Regra de ouro na 1000, o cliente tem que ser atendido no terceiro toque. Olha, como você sabe, eu também. E funcionava. Você tá com um problema de saúde, você liga para um lugar para ser ajudado. Hoje você fica numa URA 15 minutos e não consegue resolver o seu problema. E uma pessoa lá em Recife, que não entende nada do Rio de Janeiro, quem? Te manda para um hospital em Nova Iguaçu. Pois é. Então tá tudo errado. Então, você quer saber por que as empresas não estão tendo lucro? Esse é só um comecinho do tempero. Esse está falando. Por que não está dando certo as coisas? Não call center foi no final do ano passado. Qual é o endereço? Avenida das Américas. Me dá um ponto de referência. Eu falei, não precisa.
Quem vem conhece Vinas Américas, pode estar sendo, vamos te dar um ponto de referência. Você vai dar um ponto de referência desse. Mas esse atendente está lá na Bahia, ou está no exatamente. interior de São Paulo. Da Bahia, ele não sabe. Pelo sotaque, você vê, você pergunta qual é a tua cidade? A AMIL tinha call center próprio em cada unidade. Exatamente. São Paulo tinha o dele, o Rio tinha o dele, Curitiba tinha o dele, Brasília tinha o dele. Por quê? Porque você está personalizando o seu atendimento. Exatamente. A financiarização levou a uma pasteurização. Todo mundo é igual, ninguém é diferente. Só que, assim, desculpa, uma coisa é você querer informação sobre o consórcio de carro. Outra coisa, porra, estou com um problema de saúde dentro de casa, preciso de ajuda. Ou você tem um médico até que te atendia e te dava um primeiro atendimento no call center. Isso. Eu cheguei a ter isso. A AMIL foi pioneira nisso. Hoje todo mundo fala de telemedicina. Isso é um outro ponto polêmico que a gente, em algum momento, se quiser conversar, pode conversar, porque uma coisa é orientação médica por telefone. Outra coisa é substituir a consulta por uma consulta por vídeo. Quando eu aprendi propedêutica, eu aprendi que eu tinha que examinar o paciente da raiz do cabelo à unha do pé, não importa a queixa que ele chegasse. Por quê? O cara podia estar chegando com uma dor de cabeça, que era uma amidalite, você ia apalpar o abdômen e descobrir uma massa que estava assintomática, era um câncer de intestino. Isso a telemedicina não ajuda, ao contrário. Ela vai empurrar o paciente. Ela vai mascarando. Pois é. Então, uma coisa, do meu ponto de vista, é orientação médica por telefone. Coisas básicas, dá para atender por telefone, não tem nenhum problema. Mas não é para substituir a consulta do médico presencial por isso. E tem essa moda hoje, porque é um monte de gente que não é médico querendo ganhar dinheiro vendendo telemedicina, pouco se importando com o desfecho final do cliente. Né? Na AMIL a gente tinha orientação médica. Estou com um problema de saúde, fala com o médico, ele vai tentar entender se o seu problema é para ir para uma emergência agora ou se você pode marcar uma consulta amanhã e ele te indica qual é a especialidade que você vai procurar. Você dá um exemplo aqui, claro, um belo dia minha filha, novinha, bebê ainda, teve um problema e o médico receitou uma amoxicilina para ela. 10 minutos depois que ela tomou a amoxicilina, começou a ter reação. A ter reação e as placas vermelhas, manchas vermelhas começaram a aparecer. Eu peguei o telefone e liguei para onde é que eu levo ela. Estava no recreio. Aí a menina me passou para o médico, ele me mandou ir para aquele hospital, uma clínica infantil que tinha lá no início da Olegário. Eu esqueci uma espécie. Eu lembro. E acho que era Centro Pediátrico da Barra. Aí falou assim, leva para lá agora que a gente está entrando em contato com eles. Quando eu cheguei lá, eu não fiquei em fila, eu fui direto. E ela já foi para adrenalina, que já estava dando placa e já estava próxima do edema de glote. Então, funcionou toda a cadeia, até o atendimento da emergência. Hoje você não ia conseguir. Você morre. Então, eu acho que são pontos que a gente tem que começar a fazer uma reflexão, que aí nós vamos chegar na terceira onda, que eu vou fazer algumas provocações aqui, que é a que está por vir, que eu acho que tem que vir. Essa a gente vai deixar para o fim do podcast. Isso. Tá bom? Porque não pode ser agora. Agora nós temos que falar mal do que está acontecendo agora. Exatamente, né? Exatamente. Porque agora o momento está crítico. Agora as pessoas não estão felizes, agora as pessoas estão tendo reajustes muito altos. Como é que você vê esses reajustes? Por exemplo, eu estou me enquadro nisso aí. Né? Eu, na realidade, busco, e o Léo até brinca comigo. Que ele está indo à Unimed, quantas vezes já foi à Unimed? Desculpa, Unimed. Mas, porque assim, as coisas de repente começaram a ficar fora de controle, esses aumentos. Eu digo, mas como pode? Eu tenho no meu grupo uma sinistralidade baixa, não é um grupo grande, é a sinistralidade baixa. Eu sei que eu estou dentro de um contexto maior, mas se eu tirar pela média de todos os grupos que eu tenho contato, a sinistralidade é baixa com todo mundo que eu conheço. Como é que funciona isso? Olha só, vou tentar te explicar, porque isso tem muitos vetores que influenciam isso. Primeiro, a gente tem que entender como é que se financia a saúde suplementar. É através do conceito do mutualismo. O que é o mutualismo? Todo mundo contribui, a operadora recebe aquele dinheiro
e com aquele dinheiro ela paga a utilização de quem usa. Quem usa, exatamente. Se todo mundo usar, não tinha viabilidade financeira de nenhuma seguradora e plano de saúde. De automóvel. Então a gente tem que entender como é que a saúde suplementar se financia. É através do mutualismo. Hoje, todos os reajustes são altos por 2 motivos. E aí nós vamos começar a polêmica aqui. Vocês me permitem algumas polêmicas? Faço questão. Porque a medicina me ensinou que um diagnóstico errado vai fazer você indicar um tratamento errado. Então, por pior que seja a notícia, é melhor você saber para você buscar uma solução para aquilo. Claro. Então, vamos lá. Mutualismo é o que financia. Então, o teu reajuste é alto porque medicina é caro. Em qualquer lugar do mundo. Não cai nessa conversa que em Cuba tem medicina de ponta, que não tem dinheiro, não tem medicina. É simples assim. Medicina é dependente de capital caro e ela tem uma vertente que é muito complicada. Medicina é o único segmento econômico que introdução de nova tecnologia não baixa preço. Aumenta. O cara que compra, por exemplo, um aparelho de ressonância, quando ele recebe o equipamento, ele já está defasado, já saiu um outro novo antes dele instalar o dele. Ele está devendo 4 milhões de dólares, não começou a faturar e já tem um equipamento melhor que o dele. Então, o que aquilo significa? Que depois que ele fizer dinheiro, ele depois vai ter que se livrar daquele equipamento e comprar outro de 4 milhões. Que então, vai estar defasado na hora que ele começar a usar. Você não tem introdução de tecnologia, não baixa custo. Pelo menos no curto prazo. Não baixa. Tá? Então, nós vamos lá. Tem o mutualismo, que divide entre todos o custo desse negócio. Medicina é cara, já é um vetor, esse sempre foi o desafio. Tá? E aí entra o vetor mais complicado para mim, que é a financiarização da área da saúde. Quando você começa com muito controle órgão regulador, as empresas têm que ter um monte de área para controlar tudo, um monte de reserva, isso tudo vai para o preço do associado. Então hoje você está pagando hospital caro, o mutualismo de quem usou e o aumento de custo operacional das operadoras. Que é o que você diz, pô, eu uso pouco e estou pagando reajuste alto, porque você está pagando, está ajudando a capitalizar a empresa pela utilização das outras pessoas. E aí é que entra a primeira polêmica. Que essa é um troço complicado. Nos últimos 25 anos, o que a gente ouviu de todos, inclusive do nosso querido Edson Bueno, que só ia sobreviver no mercado de saúde as empresas que fossem verticalizadas, por exemplo. Todo mundo tem que ter hospital. Esse foi um dos motivos da Unimed Rio ter quebrado. Todo mundo tem que ter hospital. Eu tenho 40 anos de formado, eu nasci dentro da medicina mesmo, eu frequento o hospital com meu pai desde pequenininho. Eu conheço poucas pessoas que sabem administrar o hospital bem. Poucas. Dr. Barbante, em São Paulo, dono da Intermédica, era uma deles. Repara que quando o Dr. Barbante vende a empresa, que vai para a bolsa, e ele sai da operação, a Intermédica nunca mais conseguiu controlar o custo dela. As pessoas fazem diferença. O Dr. Barbante fazia diferença na operação da Unimed, da Intermédica. Edson sabia administrar o hospital, mas nenhum hospital do Edson era barato. O Edson tinha a estratégia do hospital para ter poder de barganha frente aos outros hospitais das regiões. Um gênio. Mas ele não prometia, pelo menos internamente, vamos botar tudo dentro de casa porque eu faço melhor e mais barato. Negativo. O Hospital da Mil nunca foi barato. Ele era justo. Ele não gastava mais do que devia para aumentar o faturamento e fazia medicina de qualidade que custa dinheiro. Por isso que eu digo que ele não era barato, porque fazia medicina de qualidade. Eu trabalhei em hospitais da Amil. Tá certo? Medicina de ponta. CHN lá em Niterói, que no meu tempo era HCN. Cara, era modelo. Minha casa, um hospital padrão. O hospital da Farm de Amoedo lá, na minha época era o Hospital de Clínicas de Ipanema. Depois ele virou cardiotrauma. Era uma boutiquezinha, um hospital pequenininho, mais um luxo. Né? Meu pai teve algumas peripécias de saúde, ele precisou se internar em alguns hospitais do Rio de Janeiro. Era o hospital que meu pai mais gostava. Por quê? Porque ele era pequeno,
excelente, um quadro clínico espetacular. Meu pai dizia, Ricardo, repara como a moça da limpeza entra no quarto. Ela bate na porta, abre um pouquinho e pergunta, doutor Geraldo, posso entrar para arrumar o seu quarto? Nunca vi isso em lugar nenhum. Esse era o padrão Edson Bueno de hospital. Ele não estando aí, isso se perdeu. Acabou. E veio o conceito de escala e verticalização. E aí a gente começa no primeiro desafio dessa equação. Porque um hospital próprio de uma operadora, quando ele dá prejuízo, aquilo volta para o patrimônio da operadora como equivalência patrimonial. Então, se lá está negativo, vai bater na operadora. Então, o hospital não pode ter prejuízo, ou não pode ter um momento ruim, porque aquilo bate diretamente no resultado da operadora. Então, os operadores têm que fazer um hospital próprio dar lucro. E você só faz um hospital dando lucro se você botar ele para produzir. Aí os hospitais viraram uma máquina de fazer exame. Hoje tem redes que a gente conhece, todo mundo ri quando fala isso. Entra na emergência, está de um encravado ou dor de cabeça, todo mundo passa pela tomografia, 300 exames de sangue, é o mesmo protocolo para todo mundo, porque a máquina está lá, ele tem que pagar a máquina e ele bota para faturar. Está entendendo porque o teu reajuste Ele cria um plano de saúde para derrubar os outros, né? Você entende porque o teu reajuste é alto? Porque você tem que pagar o equipamento tal de ponta que está no hospital, que todo mundo quer, porque a marca é forte, a rede é a maior do Brasil. Mas o custo é caro. Me diz uma coisa, então deixa eu usar um exemplo aqui da Unimed. Ela tem uns planos de atendimento que são excelentes. São fantásticos. O hospital dela é talvez não um dos melhores do Rio. Eu acho que o nível dele, só a Redditor que consegue equilibrar o nível. Então, vamos imaginar, eu sou a Unimed, Ricardo, você vai no meu pronto atendimento ou no meu hospital, eu vou te encher de exames que eu tenho que pagar a máquina. Mas os exames, eu tenho que pagar os exames também. Quer dizer, como é que fica essa Então, vamos lá. Aí, vamos lá. Você está entendendo por que a Unimed Rio quebrou? Por causa disso. Por causa disso. Eu estava na Unimed quando houve a discussão do hospital próprio. E eu posso garantir para você que, como planta hospitalar, talvez seja a melhor planta hospitalar do Brasil. Ganhou prêmio internacional. Eles são premiados, é um hospital espetacular. Tanto na estrutura física, quanto na equipe médica e de profissionais que estão lá dentro. Isso eu posso garantir para você. Eu estive internado. Garantir. É uma coisa que... Mas por quê? Vou contar para você aqui uma particularidade. Inauguração do hospital, Celso Barros, presidente à época, convidou o Edson para ir na inauguração do hospital. Eu acompanhei a obra. Quando eu cheguei lá na inauguração, eu parei na entrada. Monumental. Porra, 3 andares de pé direito livre na recepção, uma coisa fenomenal. Aí eu parei, fiquei olhando aquilo. O Celso Barros, que gostava de implicar comigo, olhou para mim e falou: Baixinho, o que você já tá com essa cara amarrada? Eu falei: não, tô de cara amarrada. Eu tô imaginando o Edson entrando aqui pensando assim: quantos quartos? Perdi 180 leitos de CTI que faturam pro hospital para fazer uma entrada monumental. Pô, bem você. Eu falei para vocês, o desafio de montar um hospital é esse. O hospital é igual restaurante, você tem que faturar por metro quadrado, área de mesa. Porque o teu custo é por metro quadrado. Qualquer área do teu hospital que não gera faturamento vai te trazer dificuldade. Os quartos eram enormes. De novo, por quê? Porque foi um hospital que não foi criado para atender a vontade de ganhar dinheiro do dono, mas de proporcionar ao médico e ao paciente um ambiente de qualidade. Uma experiência única. Isso é fantástico. E como médico, eu senti orgulho de fazer parte disso. Ali dentro, eu fiquei no CTI. O CTI são quartos, é do tamanho de um quarto de qualquer hospital. Pois é. É fantástico. Eu fui visitar uma amiga num quarto. Falei: o que é isso aqui? Tem varanda, eu vou te dizer. Na época... vou me permitir não dizer o nome, mas tinha um hospital bastante tradicional na Barra, que era o sucesso dos anos anteriores, e o que a gente via como médico é que assim, tinha até essa brincadeira: quando o médico vai examinar o paciente, tem que deixar a porta aberta para o bumbum ficar do lado de fora do quarto, o acompanhante, porque ele não cabe dentro, o paciente, o acompanhante e o médico.
E o Celso, na época, falou, pô, eu quero um quarto que as pessoas se sintam confortáveis, que o médico possa circular pelo leito, cuidar. Isso é sensacional. Mas não é para ganhar Eu dinheiro. senti orgulho quando eu fiz parte desse projeto, porque eu via que o dinheiro que eu trazia para a cooperativa ia proporcionar este tipo de qualidade para o médico e para o paciente. Isso é bacana, mas eu também dizer para o Celso, esse hospital ele tem que ser um ícone. Porque o sistema Unimed não tem cultura de administrar o hospital. Não é qualquer pessoa que sabe administrar o hospital. E foi a grande dificuldade dos primeiros anos, por quê? Os médicos são donos de hospital. Então você começa a demandar um monte de coisa que gera custo e não necessariamente receita. E como você é uma cooperativa que tem eleição, tu não quer perder o voto do cara. Então você vai atendendo a demanda dele, só que aquilo respinga no custo. Então, em algum momento, o hospital da Unimed ficou mais caro que o Samaritano, por exemplo. Então, quando a Unimed Rio tinha só o Fluminense para bancar, era caro, mas era suportável. E trazia retorno, tá? E eu vou falar aqui de maneira bastante tranquila, porque eu sou Botafogo. Eu não sou Fluminense. Eu não estou falando em benefício... Pois é, sustentei muito vocês. Né? Vocês foram felizes durante muitos anos por causa do trabalho da gente. Mas eu sou botafoguense. Mas tinha um retorno fabuloso. Isso dá retorno assim mesmo? Na época dava, vamos lembrar, hoje nós estamos no mundo digital, na era das plataformas. Nós estamos num podcast. Uhum. Na época, a grande ferramenta era televisão e a capa do jornal o Globo, segunda-feira. Pega 20 anos atrás, toda segunda-feira, a capa era Fluminense, Unimed e Romário. Toda a capa do Globo. Quando você monetiza isso, era um retorno absurdo. Era uma parceria espetacular. A final da Libertadores, que vocês perderam, pô, a minha família, todo mundo é Botafogo doente. Eu levei meu filho pequeno para ir ver a final. Porque aquilo, pô, era uma... Pô, se tivessem ganho, vocês iam ver uma festa... Pô, imagino. Cara, uma coisa assim linda. Mas, enfim, quando você junta uma ferramenta de marketing que é cara, que não é barata, e um hospital que está drenando todo o dinheiro, você precisa de dinheiro de fora para viabilizar isso. A Edson Bueno foi para a Bolsa. Cooperativa médica não pode ir para a Bolsa. E aí começou o desafio. E aí, por uma decisão infeliz de um executivo da empresa, que eu não vou dizer o nome, pegou nas férias da diretora médica, levou todos os pacientes, que eu descobri isso depois, né? Toda a carteira de clientes de planos básicos da Unimed, como ele era o responsável pelo projeto do hospital, ele mandou internar todo mundo lá. Você imagina você pegar o plano mais barato das empresas e internar no Samaritano. Não tem, vamos lá, eu estou usando o Samaritano porque é um bom exemplo de um hospital excelente, com um corpo de enfermagem espetacular, só médico de ponta, os médicos de ponta todo que eu conheço, eram todos cria do Samaritano. Depois acabaram se afastando porque os americanos quase mataram o Samaritano. Espero realmente que o Samaritano retome o trilho dele, porque é importante você ter a história médica do Rio de Janeiro, de medicina de ponta, passa pelo Samaritano de Botafogo. Né? Então é importante que o Samaritano da Barra vingue e construa um novo ciclo. Mas você joga toda a tua carteira de enfermaria para dentro de um hospital que é muito caro, vai explodir a sinistralidade. Sim, claro. E essa foi a crise da Unimed, com o tempero de ter absorvido a carteira de pessoa física da Golden, que foi um erro também que isso tenha acontecido. Né? Então, dizem, que não sou piloto, mas dizem que um avião, quando cai, nunca é um motivo, né? Sim, um conjunto de fatores, que foi o que aconteceu com a Unimed Rio. E eu realmente torço para o sistema Unimed conseguir se reequilibrar aqui no estado do Rio, porque para a sociedade é muito importante. Como médico, eu acho fundamental que os médicos tenham uma ferramenta de força com o mercado de saúde, que é a Unimed, é uma ferramenta de força do médico do consultório. Sim, sim. Tá? E eu torço para eles se reequilibrarem. Acho que não vai acontecer no curto prazo. Estão tomando algumas decisões que eu particularmente não... Como é que você vê a vida, a sobrevida da Unimed, ou a sobrevivência da Unimed, melhor dizendo? Olha só, o sistema Unimed ele é muito forte
E ele tem remédio para essas coisas. Porque hoje nós temos médicos que estão recusando atendimento por problema Eu tenho uma dificuldade na minha família. Meu pai e minha mãe são clientes da Unimed Rio, pelo contrato com o Abrigo do Marinheiro, da Marinha, há mais de 30 anos. E em Niterói, onde eles moram, nem a Unimed de Niterói não atende o plano da FERJ, da federação, porque não está recebendo. Eu recebi um comunicado da diretoria da Unimed Leste Fluminense para os seus cooperados, dizendo, quando eu vi esse documento, já tem uns 2 meses, já estavam devendo mais de 35 milhões de reais. Isso para uma Unimed que tem um tamanho razoável, mas não é gigantesco, que nem tem acesso a capital de mercado, aí ela mandou um comunicado, não atende porque eu não vou conseguir te pagar. Então eu, por exemplo, estou num dilema com meus pais. Como é que eu troco meu pai de 96 anos, minha mãe com 88, levo para onde, com carência? Você vê que é um dilema que tem. Por isso eu torço porque eu tenho muito carinho pela Unimed, e o sistema tem remédios. Mas o sistema Unimed também é um sistema político. Então, existe o tempo político que é diferente do tempo do negócio, né? Então, eu tenho certeza que a Unimed Brasil e as suas operadoras nacionais, Seguros Unimed e a Unimed Nacional, que era a antiga Central Nacional, em algum momento, se a crise não resolver, existem mecanismos de alguma forma eles assumirem a região e retomar o caminho. É que demora e, infelizmente, associados, médicos e prestadores pagam um preço por isso. A gente torce para que isso se resolva rápido, mas eu não consigo ver uma saída de curto prazo rápido, porque ela envolve decisões técnicas, que eu acho que não vão ser tomadas, e envolve o timing político do sistema Unimed. Na sua visão, dentro todo esse contexto de plano de saúde, o seguro-saúde seria mais indicado nos dias atuais? Não, eu acho que não, Paulo. Eu vou te explicar por quê. As seguradoras elas nunca foram muito friendly com a área de saúde, né? Ao contrário, eu lembro, antes de começar aqui nossa conversa, conversávamos ali na antessala de pessoas que a gente conhece em comum. Sim. E eu comecei a conviver com essas pessoas em 95 e a gente percebia que, na verdade, falava de saúde e tal. Meu negócio é vida, meu negócio é carro, meu negócio são as empresas, os grandes seguros, navegação, aviação. Seguro-saúde é um mal necessário que eu tenho que ter. Então, o saúde nunca foi o carro-chefe. Em algum momento, uma das maiores seguradoras do país, a Sul América, teve dificuldade. O que ela acabou fazendo? Ela acabou sendo comprada pela Redditor. Então, hoje você tem uma seguradora que está ligada a uma grande rede hospitalar. Perdeu um pouquinho daquela pegada de seguradora, mas ainda é seguradora, mas acaba ficando muito restrito, porque todo mundo sabe que Redditor não é barato, né? Então ela nunca será uma solução de massa. E eu posso garantir para você que a Sul América é um belíssimo plano de saúde. A própria Redditor está lançando um plano dele agora, né? Bom, isso eu não tenho conhecimento. Um plano DOR, eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Ele parou de atender algumas operadoras. E está vendendo para os clientes dessas operadoras que eles comprem o plano deles para continuar a serem atendidos na Redditor. A Sul América do ponto de vista do cliente, é um belíssimo plano. Eu já tive Sul América, depois que eu saí da Unimed Rio. Da Unimed Rio. E eu posso te dizer que assim, o cliente Sul América é muito feliz. Mas não é barato. Nem os reajustes são acessíveis, tá? E eu não vejo seguradoras com esse apetite, porque assim, aí nós vamos entrar numa outra polêmica, que aí é a minha visão. Eu acho o segmento de saúde uma coisa muito específica. Tem que ter um DNAzinho médico ali na história, né? Tem que ter o DNA do Barbante, tem que ter o DNA do Edson, tem que ter o DNA do Aziz, que foi dono da Sim. Porque em algum momento você vai abrir mão do olhar financeiro e vai dizer assim, eu vou aceitar perder aqui um pouquinho, porque para a medicina isso aqui é importante. Eu vou equilibrar esse paciente aqui, mesmo que isso não esteja no contrato. Um financeiro nunca vai ter esse olhar. Quantas vezes eu vi na AMIL a gente dar cobertura para eventos que não eram cobertos, mas eram necessários. E era liberado.
pelo olhar médico da coisa. Por isso é que eu acho que será bom para a sociedade que a gente venha para a terceira onda, que a gente aborda mais no final da nossa conversa, que é uma mudança do modelo atual. O modelo atual está muito em cima de arruma dinheiro no mercado financeiro para ter reserva, um colchão financeiro, verticaliza, só que a verticalização está dando errado. Ela encareceu a medicina, ela não barateou a medicina. O custo dessa verticalização. E era a solução, né? Foi vendido como solução. Perperuse, não sei o que, um monte de coisa. Vamos lá, outro tema polêmico. Qualquer seminário que você tenha participado na INS ou fora dela, era verticalização e coparticipação como uma ferramenta para controlar sinistro. Exatamente. Todo mundo tem coparticipação e o custo só aumenta. Então, esse remédio não funciona. E eu explico por que não funciona. Porque esse conceito foi criado nos Estados Unidos como fator moderador. O que é isso? Pô, eu vou ter que pagar algum valor pelo atendimento que eu vou ter. Então, se o atendimento não é necessário, eu não vou fazer porque eu não vou gastar dinheiro à toa. Isso não inibe também, eu vi isso muito na época da Golden Cross e na época da Bradesco, não. O sujeito vai a um médico, sei lá, foi um cardiologista, não gostei dele não, vou marcar um outro. Marca 4, 5 médicos para ver a mesma coisa porque ele não gostou daquele diagnóstico olha do só, médico. Em alguma forma, sempre vai existir isso, porque essa é uma característica do brasileiro. O europeu e o americano já são diferentes. O comportamento da sociedade. Né? Behavior. É outra coisa. Isso é do brasileiro. Brasileiro, por exemplo, vai no médico. Se o médico não pedir um monte de exame, ele diz que o médico é ruim. O cara não tem nada, mas se ele não sair com hemograma, vitamina, o médico não me passou nada, não é bom. Só que existe um trabalho de Harvard que mostra que 30% do custo médico é gasto desnecessário, fraude ou desperdício. 30% é muito dinheiro. É muito dinheiro, sim. Tira 30% do teu preço do teu plano hoje, vê se você não ia ficar feliz. 30% é gasto desnecessário, fraude ou uso desnecessário. Como mexer com isso? Mas deixa eu só terminar aqui o raciocínio da coparticipação. Tá. Então, a coparticipação, ela faz assim com a empresa. Abre mão de 20% da tua receita hoje, de todo mundo, para talvez economizar no gasto desnecessário. Porque o gasto necessário você vai ter que ter. E o desnecessário hoje se torna o urgente amanhã, né? Então, você abre mão de receita imediata, eu não sei em que livro alguém leu. Os livros que eu li de finanças é o contrário. Antecipa recebível e posterga pagamento. É isso que você aprende quando você vai estudar a finança das empresas. Tenta empurrar teus pagamentos e tenta receber antecipado todo mundo. Não, você abre mão de receita para talvez evitar um gasto desnecessário no futuro. Só que você abre mão de todo mundo. Aí começa, por exemplo, o vetor incompetência. As empresas de saúde, quando cobram rápido, cobram coparticipação com 3 meses depois do evento. Sistema Unimed, então, que tem a característica de uma Unimed transacionar com a outra, às vezes leva um ano para a informação chegar. Então, você não teve o benefício do impacto financeiro como fator moderador. Ao contrário, o cara, quando recebe aquilo, recebe num susto, fala assim, que porcaria é essa que eu nem lembro que minha mulher foi no ginecologista? 6 meses atrás, eu estou sendo descontado agora. Não estava no meu planejamento financeiro do mês. Então você gera um estresse e uma raiva e você não educou a pessoa. Então essa ferramenta ela só tem efeito se ela for usada de imediato. O cara usou, 10 dias depois chegou a cobrança para ele. Aí ele vai lembrar que foi aquela consulta. Fora isso, não tem. Então você tem um estresse, você abre mão de receita para talvez inibir um custo desnecessário. Então eu acho que isso é uma... Mas isso tirou a receita das empresas, das operadoras, que tem que bancar o custo. Sim, porque ela passa a cobrar menos. Então você vê que como um avião cai, é um monte de eventos. Então uma coparticipação que você abriu mão de receita e depois você tem dificuldade de cobrar. Tem empresas que vão embora e não pagaram a coparticipação. Chega depois do contrato ter sido cancelado. Já era. Eu passei por uma experiência uma vez... que a empresa ficou 2 anos sem levantar os relatórios de coparticipação e cobrar. E eu tive que ir lá cobrar. E o cara falou, Ricardo, tem funcionário aqui que já saiu da empresa há 1 ano.
Eu vou ter que arrumar 2 milhões de reais aqui para te pagar do nada, meu orçamento não está previsto isso, e eu não tenho como cobrar da pessoa. Foi aí que eu comecei a ter implicância com coparticipação. Porque eu falei, eu não estou beneficiando ninguém, eu só estou arrumando estresse. E aí me chamaram de maluco, eu estava na Unimed Rio na época, e eu simplesmente acabei com venda de coparticipação. O mercado ficou louco, o corretor empresarial, então, a coparticipação, não é porque ele acha que aquilo ali é uma ferramenta, porque aquilo ali abaixa o preço, ele vai oferecer para o cliente dele um preço menor. Sim. Tá certo? É lógico. Pô, minhas lideranças da área comercial ficaram loucos, chefe, como é que tu vai tirar? E foi quando a gente começou a vender mais. Porque todos nós aceitamos pagar mais, desde que a gente perceba benefício. O problema é você cobrar mais caro e não perceber benefício nenhum. Porque, vamos lá, vocês têm carro? Todo carro tem 4 pneus, um step, um motor, banco para sentar. Por que você compra um carro bacana e não um carro popular? Porque tem outros agregados àquele produto que você, na tua avaliação, fala assim, pô, isso aqui eu aceito pagar a mais porque eu tenho esse benefício adicional. Senão todo mundo andava de Corsa, amigo. É simples assim. Por que vende BMW e Mercedes? Exatamente. Tem um valor agregado ali, inclusive de status, que isso é do ser humano. Nós não vamos tirar isso do ser humano. Então, o que eu falei para eles na época, vocês não vão ter essa ferramenta, mas eu vou lutar para cada dia, a cada ciclo de 6 meses, eu trazer uma novidade para o produto que vai justificar você chegar no cliente e dizer assim, a gente cobra um pouquinho a mais, mas você tem um produto muito melhor que o mercado. E não deu outro. Num determinado momento, a Unimed Rio tinha um ticket mais alto que das seguradoras. E a carteira só crescia. Então, o problema não é quanto custa. É se o cliente percebe valor ou não no teu produto. Se faz sentido o que você está cobrando. E as empresas perderam isso. Hoje ninguém mais fala em valor. Diz aí para mim, você pode ter o tempo que você quiser, é teu podcast. Diz aí para mim a última novidade que foi lançada em termos de produto ou benefício para plano de saúde nos últimos 10 anos. E olha que vamos lá. Conta o relógio aí. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Não vai sair nada. Não tem uma novidade. Não, você tem uma ideia. Quando eu cheguei na casa de vídeo, a Golden Cross estava enlouquecida querendo cancelar o plano por causa do custo, por causa da sinistralidade, e veio com a solução da coparticipação. Eu falei, calma, estou chegando. Aí fui analisar, falei, peraí, todo mundo que entra na casa de vídeo já ganha o plano de saúde no primeiro dia. Golden Cross, me faz uma análise de parto. Aí eu descobri, lógico, tinha gente que a mulher estava grávida, ele conseguiu um emprego de atendente, ganhando menos do que ele deveria ganhar no mercado, para a mulher ter um filho num belo hospital. Léo, isso aí foi cancelei. uma cultura. 4 meses para o cara entrar no plano de saúde. Golden Cross, eu quero um estudo de sinistralidade e vamos começar a discutir preço a partir daí. Segundo, eu quero uma análise de utilização. O que eu descobri de esposa que tinha vício de ir a médico, ia 3, 4 médicos no mês diferentes. Esse é o que o meu pai... Olha que começamos meu pai a enxugar. Vocês terem uma Mas ideia? a Golden Cross continuava, o corretor continuava querendo me enfiar a coparticipação. Quando eu chamei esse cara, eu falei, vamos... Mas é porque ele era pressionado pelas seguradoras e pelas operadoras Exatamente. a fazerem isso. Né? Meu pai que brinca, ele diz isso aí, Ricardo, esse é o efeito Jaque. Eu falei, o que é Jaque, pai? Já que eu tô com um filho primário, trouxe os outros 4 para consulta. Exatamente. E o custo? Exatamente. É o efeito Jaque. Sim, tem isso. Assinou as 4 papeletas, Felita, aquilo não custa nada para ele. Acho que esse dilema hoje, com mudança do perfil da sociedade, esse dilema mudou um pouquinho. Por quê? Porque hoje as famílias já não têm mais 4 filhos. Então tem coisas que elas foram... Eu tenho um cliente... O emprestar o cartão para o vizinho. Isso também Pois é. era uma coisa que há tempos Tinha atrás muito. era muito comum. Família se cotizava, comprava um plano, todo mundo usava. De novo, aquilo que eu falei no começo, vamos usar tecnologia para ganhar rentabilidade. Pô, bota tecnologia com biometria ou com reconhecimento facial ou outras ferramentas que eu não vou antecipar aqui, porque no meu sonho eu tenho algumas ferramentas que eu quero botar no ar. A terceira onda que nós vamos agora expor para o público, não é isso? Isso aí. Vou tentar ser objetivo
E, na verdade, a terceira onda é algumas provocações que eu quero fazer para vocês e para os membros de vocês, porque isso vale para toda a sociedade. A gente falou na última hora e meia dos desafios, das dificuldades do segmento. Está todo mundo infeliz. Então está na hora de mudar. As mesmas pessoas fazendo a mesma coisa traz o mesmo resultado. Se o resultado está ruim, é hora de mudar. Primeira provocação. Entrou finanças demais no segmento de saúde e tiraram o médico do jogo. Eu sou capitalista e eu acredito na novidade como ferramenta de trazer solução para problemas complexos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me formei, a gente conhecia o nome de todos os donos de laboratórios do Rio de Janeiro. Doutor Sérgio Franco, doutor Mário Bronstein, doutor... Diz aí o nome de um dono de laboratório hoje. Você não sabe. Não sabe. É tudo grande rede. Não é mais pessoal. Você não tem mais aquela referência. Eu não vou nem entrar no meu modelo, que é do medicina do tempo do meu pai. O CRM do meu pai é 00025, para vocês terem uma ideia. Né? Não vou nem entrar nisso. Né? Mas tiraram o médico do jogo. Hoje não tem condição, por exemplo, de surgir um Edson Bueno, que foi o grande vetor de novidades desse segmento. O que é que a gente falou no bloco anterior? Eu provoquei vocês com me diz aí uma novidade dos últimos 10 anos. Ninguém foi capaz de me dizer uma. E aí eu vou te dizer quando o Edson entrou no jogo. Começou com uma Kombi levando grávida, pobre, da praça para a maternidade que ficava no alto do morro, oferecendo Coca-Cola gelada para uma população de Caxias que não tinha dinheiro para tomar um refrigerante. Aí ele monta a 1000, ele vem com consultas e exames sem limite. Na época tinha limite de eventos por ano. Aí ele bota CTI de internação sem limite. Aí ele vem com atendimento de call center 24 horas. Médico no call center. A 1000 resgate saúde. Rede própria de hospitais. E acabou, não tem mais novidade há 20 anos. A 1000 resgate, eu lembro que aquele helicóptero ficava para um lado e para o outro. Todo mundo via. Transportou Emerson Fittipaldi. Transportou Galvão. Um monte de história de sucesso. Não tem novidade no segmento de saúde. Os últimos 20 anos foram os anos da financiarização. Todo mundo foi para a Bolsa, todo mundo pegou investidor, todo mundo ficou bilionário e a qualidade de serviço caiu. Então a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. QD novidade. Não vem novidade porque o ambiente não é favorável para aparecer empreendedor. Como é que a gente quebra isso? Pois é, a primeira coisa tinha que ser com a mudança de mentalidade da ANS. Você acha que seria... Porque eu acho difícil um dono de papelaria ter uma ideia genial na área da saúde e vir com uma novidade. Para mim, é mais razoável que isso nasça de alguém que esteja ali vivendo o dia a dia do negócio, que é o médico. O caminho seria a extinção da ANS? Não, não acho que extinção. Porque o órgão regulador é importante para a sociedade. Mas eu acho que ela tem... Isso eu aprendi também em gestão. Quer crescer? Solta as amarras, deixa a empresa aí. Opa, precisa controlar mais, puxa o freio e amarra. Existe hoje. O problema é que nós estamos há 25 anos amarrados, e cada dia mais amarrado. Está na hora de soltar um pouco mais a amarra. Está na hora de deixar médicos ter ideias novas, está na hora de deixar um médico que tem uma clínica popular, de repente virar um plano de saúde, mesmo que ele ainda não tenha as garantias financeiras todas necessárias. Existe hoje uma percepção minha e de diversas pessoas que eu tenho conversado, é que a ANS, ela hoje, ela se dedica, ao invés de proteger o cliente ou o paciente, proteger os planos de saúde. Isso é fato? Olha, existe uma influência importante nisso. E seria natural, da mesma forma que os bancos têm influenciadores dentro do Banco Central, as empresas de saúde acabam buscando algum tipo de influência no órgão regulador. Eu não diria que isto é exatamente um problema. Né? E por que elas buscam isso? Isso é tão importante, porque só sai regra que amarra e aumenta custo. Então é importante você ter alguma influência para trazer, peraí, cara, isso aí passou um pouco do ponto. Tanto que a ANS, ela soltou algumas coisas de reservas financeiras, de garantias, para dar um fôlego para as empresas. Né? Mas eu acho que precisaria avançar um pouco mais. Dar mais liberdade, né? Pois é. E é isso que eu chamo da terceira onda.
A terceira onda ela tem que aprender com o que foi feito para trás, mas construir um modelo novo para frente, com um pouco menos de regra, fomentando um pouco mais o empreendedorismo, porque é do empreendedorismo que vem a novidade. É a novidade que quebra paradigma. E é isso que traz benefício para a sociedade. Né? Por que eu sou fã do capitalismo? Porque o capitalismo, em tese, ele alimenta a novidade. O comunismo, o socialismo é o contrário. O Estado regula tudo e cuida de tudo. Diz aí uma novidade que surgiu de um país socialista ou comunista. Eu só conheço a Kalashnikov, que é um fuzil automático. Fora isso, eu não conheço mais nada. Todas as novidades saíram de quem deixa o cara ter uma ideia. É doida, a ideia que é doida é ruim, não vai prosperar. Mas se você não tem um ambiente de ideias novas, você não vai vir com soluções novas. De novo, as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa têm o mesmo resultado. É por isso que tem que haver uma reflexão, inclusive dos RHs, inclusive dos corretores. O corretor tem um papel importante na assessoria à área de RH para o benefício, mas o corretor também vai ter que repensar o papel dele nessa intermediação, porque ele é um vetor de custo. Eu lembro quando eu entrei nesse negócio, o corretor dizia para o RH, não, o meu trabalho é de graça para vocês. Com todo carinho, de graça uma ova. Está no preço da seguradora. Né? Então, todo mundo tem que entender que tem responsabilidade sobre o custo e todo mundo vai ter que revisar o seu papel. O corretor de estimular menos o giro das empresas dentro das seguradoras. E talvez até diminuindo o seu ganho. Por isso que eu falei para vocês que podia provocar mesmo, porque ninguém vai gostar de meu. Pô, Ricardo, você lida com um corretor de mercado há 30 anos e você vem dizer que ele tem que reduzir, ele vai ter que fazer uma reflexão. Vai ter que fazer uma reflexão. Porque o custo dele é importante. Ele tem que colaborar com o equilíbrio desse ecossistema. Os RHs têm que olhar com carinho a sua ferramenta de recrutamento e seleção no perfil que eles estão recrutando e selecionando para suas empresas. Eles também vão ter que repensar, na primeira pressão de custo, trocar o benefício, porque o budget dele tem que haver uma reflexão disso. Tenta construir uma parceria de longo prazo. Né? O maior exemplo que eu posso dar disso, que eu conheço, por exemplo, é a Gasterne, que é uma empresa boutique espetacular, que é cliente da Amil há 30 anos. Será que para a Gasterne não seria melhor rever o benefício dela e botar uma empresa mais barata? Mas a Gasterne não tem perfil nem de rotatividade de colaboradores e nem de reduzir a qualidade do benefício dela. Uhum. Mesmo que, eventualmente, ela tenha tido algum movimento de reajuste e tal. Então, eu acho que isso é uma reflexão que os RHs têm que fazer. E a mudança radical está em quem tem que gerir tudo isso, que são as operadoras e as seguradoras. Essas têm que mudar completamente. Com todo o carinho e todo o respeito, o que está aí está tudo errado. As operadoras estão inchadas, ineficientes e com um modelo errado. Então é isso que eu chamo de terceira onda. E eu não consigo ver as empresas de hoje mudando para se adaptar no futuro. Não consigo. É muito difícil. Da mesma forma que você em negócio, quando fica grande demais, tem até uma expressão em inglês que fala, né? Too big to fail. Né? Uhum. Grande demais para cair. A Amil passou 10, 15 anos sem ter lucro e não acabou. Por quê? Porque too big to fail. Né? Mas também, né, um transatlântico fazendo curva, não dá cavalo de pau. O cavalo de pau, a mudança do cenário, vai vir quando surgir uma novidade. E é isso que eu chamo da terceira onda. Tem que vir novidade no segmento de saúde. Tem que aparecer novos players com ideias diferentes, usando tecnologia. Você entendeu? Ganhar eficiência, rever a relação com a rede prestadora. Quando eu comecei a falar de verticalização, porque em algum momento eu fui criado nesse ambiente. Né? Plano de saúde sempre teve mais ou menos o mesmo perfil. Ele ganha 3, 4 meses de lucro e 8, 9 meses de prejuízo ao longo do ano. Você vivia de formiga e cigarro o tempo todo. Né? Só que quando você estava em dificuldade, você ligava para um dono de um hospital, amigo, e dizia assim, porra, amigo, segura um pedacinho desse teu custo esse mês, me dá um gás, mês que vem eu acerto com você. E o sistema se acomodava
Eram ajustes que eram feitos por causa dos relacionamentos. Quando a tua rede é só tua, você não tem como fazer isso. De novo, volta o prejuízo por equivalência patrimonial. Então, o que eu gostaria? Que surgissem novos donos de hospitais, hospitais independentes de grandes redes, porque 25 anos atrás todo mundo falava, olha, grande rede, escalabilidade. Eu não vi uma grande rede de hospital fazer hospital barato. Não vi. Então, precisa surgir novidade. E é isso que eu chamo de terceira onda. E eu acho que isso o órgão regulador tem um papel fundamental, que é soltar a marra e apoiar o empreendedorismo, o surgimento de novas lideranças com novas ideias. Você vai falar da novidade, né? Ricardo, você eu tenho certeza que não sabe. Nós vamos completar 1 ano de podcast em janeiro, agora, próximo. Parabéns. E nós lançamos o Oscar dos melhores podcasts. Então, você que gostou, curte, dá o like, né? Comenta, compartilha, porque nós queremos que o Ricardo esteja lá nos vencedores do Oscar. Com certeza. Vai ter um evento presencial, a gente vai fazer um evento presencial. Bacana. A ideia é essa. É importante, eu acho que o presencial é sempre legal, né? É fenômeno, é muito bom. Eu não gosto nem de home office. Eu sou de outra geração, eu tenho que acordar, tomar um banho, fazer a barba, tomar 2 expressos para dar logo um ataque cardíaco, botar uma calça comprida e ir pra rua. Eu só gosto do home office atualmente porque eu tô lá em Araras e segunda e sexta é diferente. Meu home office com a garrafinha de vinho do lado. Como diria um amigo meu, milionários em férias. Aí é bom. Não chega tanto. Então, queria uma reflexão final tua. Eu acho que a gente deve fazer uma reflexão, todo mundo que faz parte desse segmento, seja como cliente, como responsável por esse benefício nas empresas, como corretor, que é uma parte importante desse mercado, que é quem viabiliza o acesso do cliente às empresas, e como bancadores do custo médico. Né? Eu acho que todo mundo tem que refletir, está na hora da gente fazer uma mudança. Se está dando errado, e está dando errado, não tem ninguém feliz. O cliente não está feliz com o atendimento, não está feliz com quanto ele paga. As operadoras todas estão tendo prejuízo. Os hospitais estão em dificuldade. Está na hora de, inclusive, até não citei, mas o órgão regulador também vai ter que fazer uma reflexão. Depois de 20 anos, ou 25 anos, porque foi ano 2000 que a ANS começou a operar, está na hora da gente dar um Ctrl-Alt-Del nesse negócio e rever o que foi bom, o que foi ruim e propor mudanças sem paixão. Porque a coisa mais difícil para o ser humano, eu aprendi isso em gestão também. Meu pai me ensinou isso desde o começo na medicina, que ele dizia assim, meu filho, só não erra quem não faz. E aí o que ele me ensinou, consolidou quando eu fui aprender gestão, que diz assim, não é que não importa, mas não importa muito se você cometeu um erro. O importante é quanto tempo você leva para identificar que errou e mudar. Porque um grande erro que existe na medicina e na gestão é porque a ideia foi sua e ela deu errado, você continuar insistindo na ideia porque a ideia foi sua e você tem que provar que ela dá certo. E ela está dando errado. Então muda. Não tenha vaidade. E eu acho que o mercado hoje está na hora de fazer uma reflexão e todo mundo mudar seu mindset. Seja o corretor, seja o cliente, sejam principalmente as operadoras e seguradoras, mas isso sem uma ação do órgão regulador da ANS não será possível. Todo mundo vai ter que fazer uma reflexão, porque está custando caro para a sociedade e a sociedade não está vendo benefício. Está todo mundo infeliz. Então, acho que está na hora de sentar... E a saúde suplementar é o segundo maior custo do RH, né? Não só do RH, acho que dos orçamentos familiares daqueles que não... Não, digo da empresa, principalmente da empresa. Com certeza. Aí nós estamos... E quer mais um tempero para essa tua colocação? A ANS, por exemplo, exige de todas as empresas que construíram estruturas enormes para programas de gestão de saúde. Gestão de saúde é ferramenta de longo prazo. Você primeiro gasta para depois economizar.
Como é que você faz isso se o tempo médio de permanência de um colaborador na empresa hoje é 2, 3 anos? Essa garotada de hoje já entra achando que 2, 3 anos já é muito. Que vai virar gerente e 6 meses depois vai virar diretor. Não virou, pede demissão e vai embora por R$100 a mais no salário. Exatamente. Eu sou de um tempo que a gente entrava na empresa e queria se aposentar nela. Aí faz sentido um programa de gestão de saúde. Quem quiser RH, o desafio do RH na retenção de talentos dentro da empresa. Como é que faz? Eu não tenho resposta para isso. Mas esse é um desafio que todos nós vamos ter. E uma coisa que é diferente também, você tem uma ideia. Na época da vela, o que eu fechei com a Amil? A gente fez uma anamnese de todos os funcionários, lá no Total Care. E eles mapearam todo mundo, e a partir dali foi tranquilo levar adiante. Lá eu descobri que eu tinha 3.360 de triglicerídeos. Olha só. Eu ia morrer. Eu estava a um passo de uma pancreatite. É isso. Ou de um infarto. E aí você, num tratamento muito mais barato que uma UTI, no local... Aquela Total Care era maravilhosa, a Barra. E ali, fiquei estabilizado, nunca tive uma internação. Você falou de uma empresa de varejo que teve dificuldade com custo. Outro segmento que é muito importante e que assustava todo mundo é supermercado, porque é mão de obra intensa, aquele programa de margem baixa, o cara não pode pagar muito pelo benefício de saúde e o custo era alto, ninguém queria. Eu tenho um cliente que é supermercado e eu tenho orgulho porque, na verdade, é um supermercado boutique de uma família de amigos, eu me considero da família, e que o sinistro na Amil, esse ano deu uma subidinha porque teve lá 2 acidentes com entregadores, mas ficava na casa de 45%. Foi excelente. Como? Com a Amil. Por quê? Porque o preço era justo, não era artificialmente baixo. Só ganha o plano de saúde depois de 1 ano de casa. Porque isso era a coisa mais comum que tem. E engravidei! Ia lá, corria, arrumava um emprego de caixa em supermercado. E terceiro, que é o mais importante, não tem rotatividade de mão de obra nesse supermercado. Todo mundo é feliz. Os funcionários lá têm 10, 15, 20 anos de empresa. Não roda. Então todo mundo briga pela empresa. Os donos são excelentes empregadores, cuidam dos colaboradores, tratam com... Eles dão a 1000. Todo mundo se mata pela empresa porque eles sabem que o dono cuida deles. Mas tem esses cuidados para conseguir viabilizar esse tipo de coisa. O Presunic, na época lá atrás, foi um case maravilhoso. Há 5 anos eu administro essa conta. Normalmente era 40, 42 de sinistro. Esse ano é que subiu um pouquinho, foi para 75, ainda assim está excelente. Estamos no período de reajuste, eu estou conversando lá com o pessoal da Amil, né, para eles entenderem também o momento do varejo, que é um momento difícil, mas porque seguiu esses padrões que você começou a implementar lá na Casa e Vídeo. Né? Se tem muita troca, então não pode receber o benefício imediato, senão o cara entra, tem o filho e vai embora. Ele entra para isso. Para isso. Ele entra para isso. Então pega parece o menor cargo, duro, repositor da vida. Parece que são medidas duras, mas na verdade você está cuidando de todos os outros colaboradores da empresa que estão tendo um plano de saúde. Eu tinha uma pergunta para fazer você agora, mas nós estamos no nosso Já tempo. estamos encerrando as baterias. Exatamente. Ok? Muito obrigado, Ricardo. Foi sensacional. Léo e Paulo, muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Foi um prazer estar aqui. Sempre que me chamarem, Com certeza será chamado. Ok? Você é uma casa feliz. Obrigado. Beleza.